E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai resolver todas as questões de física do Enem 2022. Tô usando o caderno azul, tá? Enquanto a gente vai resolvendo, eu vou conversando sobre os assuntos que estão sendo cobrados e a gente vai debatendo sobre os melhores caminhos de se fazer a resolução, tá? Eu espero que vocês gostem, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Prestem bastante atenção e eu recomendo que vocês façam a prova antes, tá? Antes de vir aqui fazer. Ou façam junto comigo, né? Vão pausando e vão tentando fazer as questões que isso vai exercitar a inteligência de vocês, tá bom? Vamos então, lembrando que eu estou usando o caderno azul, tá? Vamos começar então? Questão 93, então, a primeira questão de física da prova. Em 2017, foi inaugurado, no estado da Bahia, o Parque Solar Lapa, composto por duas usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar cerca de 300 gigawatt-hora de potência de energia por ano, perdão. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 megawatts, com um parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatts. Interessante, né? Então ele está falando que tem opa, ele está falando que tem duas placas, né? Duas placas, legal. Ele está falando isso de maneira, não sei se vocês notaram, mas aqui ele está falando isso de maneira implícita. Por quê, gente? Seguinte, ele falou que você tem 150 megawatts instalados, né? E aí você produz isso com uma placa com placas de 75 megawatts, né? Gente, é lógico, né? Então, que ele usa duas placas, né? Duas placas de 75 megawatts. Talvez isso pode ser importante. Vamos deixar aqui no cantinho. Tá aí. Ok. Considere ainda que a radiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado. Muito importante. E que a eficiência dos painéis é de 20%. Ok. Galera, antes de a gente começar a questão, eu gostaria muito de falar com vocês sobre essa unidade de medida aqui, que é o gigawatt-hora. É o seguinte, isso aqui as pessoas confundem muito. Vamos entender ela da seguinte maneira. Vamos analisar a fórmula da potência, né? Como é que a gente dá a potência, né? A potência é igual a variação da energia dividido pela variação do tempo. Ótimo. Legal. Vamos colocar unidades aqui, então. Vamos colocar potência em watt, né? É, A nossa energia pode ser em joule, pode ser em caloria. E o nosso tempo está aqui em hora. Aqui a gente tem uma unidade de potência, joule por hora, que dá o watt, por segundo, né? Perdão, segundo. Joule por segundo, que vai dar o watt. Legal. Agora imagina que eu passo esse segundo para o outro lado. Então, watt vezes segundo é igual a joule. Interessante, né? Talvez você já tenha percebido alguma coisa aqui. Antes, quando a gente tinha o segundo dividindo o joule, a gente tinha uma unidade de potência, ou seja, joules por segundo. Agora, quando a gente tem a multiplicação entre a unidade de potência com a unidade de tempo, a gente tem uma unidade de energia novamente. Ou seja, gente, quando a gente pega o watt-hora, né, então a gente tem potência sendo igual a variação da energia pela variação do tempo. A gente elege aqui, por exemplo, o watt é igual a energia dividido pelo tempo, e a gente passa o tempo multiplicando, então, por exemplo, hora. Olha só, watt-hora é igual a energia. Então, quando a gente faz essa operação, a gente deixa de tratar de uma unidade de potência e passa a tratar para uma unidade de energia. Ou seja, não da energia trabalhando, mas sim da energia armazenada. Por isso que ele fala aqui, ó, ele gera 300 gigawatts de energia por ano e uma potência de 75 megawatts. Então, tá vendo que tem diferença nessas unidades de medida? Elas não são a mesma coisa, tá, gente? Não são a mesma coisa, não devem ser tratadas do mesmo modo, tá? Mesmo que tenha como você converter elas, tudo bem? Não vou entrar nesse mérito agora, não nos interessa nesse momento. Mas ok, vamos lá. Então, vou até anotar aqui pra gente, né? É, watt-hora é unidade de energia e não de potência. Legal? Então, tá lá. Nossa observação importantíssima, tá, galera? Vamos lá. Beleza, continuando o exercício, então, vou tirar isso aqui daqui. Opa, tirei isso aqui daqui. Deixei, né? Vai. Então, gente, continuando nosso exercício, né? Ele nos falou a irradiância solar média. O que que é isso, gente? É o seguinte, tá? Quando a gente tem o Sol é, iluminando algum lugar, né? Mandando sua energia para algum lugar, mandando luz, a gente tem uma quantidade de energia nessa luz que ele está mandando. E a gente mede essa unidade aqui, nesse caso ele mediu, em watt por metro quadrado. Então, numa unidade de 1 metro quadrado,
ele está mandando uma quantidade de energia equivalente de potência equivalente a 1.500 watts. Essa luz está esquentando a 1.500 watts. Então, quando você está no sol, por exemplo, e está esquentando tua cabeça, a tua cabeça tem uma área, está tendo uma irradiação para lá, que é um método de transmissão de calor, está tendo uma irradiação para cá, que o sol está mandando onda infravermelha para o seu coco aqui, vai começar a esquentar porque parte dessa energia que o sol está mandando é absorvida e se transforma em calor. É basicamente isso que a placa solar está fazendo, entendeu? Depois ele vai fazer um processo para transformar em energia elétrica, né? Que ele vai criar uma diferente potencial, enfim, não vem ao caso agora. O que acontece é o seguinte, então, ele está falando que a quantidade de energia que a placa consegue absorver é 20%. Então não é todos esses 1.500 watts que a gente vai usar em consideração. Não, a gente vai usar só 20%. Quanto que é 20% de 1.500? Galera, é bem fácil fazer de cabeça. Quanto que é 10% de 1.500? Você divide por 10, vai dar 150 watts, né? Mas eu quero 20, então eu multiplico por 2, vai dar 300 watts, ok? Então, 1.500, opa, não quero nessa cor não, quero nessa cor. 1.500 watts vezes 20%, né? Basicamente, a gente vai ter, então, 1.500 se você quiser fazer do método mais tradicionalista, né? Não tem problema, tá? É só uma questão de agilidade. Galera, o Enem é muito, muito curto o tempo, tá? De verdade. Eu fiz a prova do NEMAT, mudando de assunto um pouco aqui, fiz a prova do NEMAT esses dias, né? Que é a prova da Estadual do Mato Grosso. São 35 questões, gente. É muito pouco questões e são 5 horas de prova e uma redação. Cara, eu gastei o tempo inteiro. Eu não sei de verdade como eu consegui fazer as 180 questões do Enem, tá? As 90 questões, no caso, e mais uma redação nas 5 horas, ou as 90 questões do segundo dia. É muito pouco tempo mesmo, galera. Então, esses artifícios aqui são muito importantes, tá? Você ter essa percepção. Treinem isso aqui. Vai indo pra academia andando, vai fazendo os cálculos mentais na cabeça, vai te ocupar a mente e vai te deixar mais ágil nisso aqui, tá? E é útil pra sua vida, né? É útil. Então, vamos lá. 1.500 vezes 20 vai dar 300, né? Como a gente calculou lá aquela hora, né? 15 vezes 20 vai dar 300. Então, 300 watts é a nossa absorção, ok? Galera, é o seguinte, ele falou que esses 300 watts vão fazer 150 megawatts. Percebam que a gente nem vai usar, então, aqui, né? A unidade de energia. A gente quer usar a potência mesmo, né? Então, vamos lá, porque a gente quer saber a área, né? A área, o que ele perguntou, eu até esqueci de dar ênfase nisso. A gente quer saber a área desses painéis, né? Então, vamos lá. São 300 watts que a gente quer, que a gente ganha por metro quadrado, né? Perdão aqui. Então vai ser 150 megawatts dividido por 300 watts por metro quadrado, né? Tá lá. Só fazer essa continha. Mega, galera, como a gente sabe, a gente estudou isso na aula de potenciação. 150 megawatts é a mesma coisa que 10 a sexta watts. Dividido por 300 watts por metro quadrado. A gente pode simplificar esse 150 com esse 300. 1 sobre 2 vezes 10 a sexta. Pode passar esse metro para cá, porque é uma multiplicação de frações, né? Metros quadrados. Isso aqui vai dar simplesmente 1 milhão dividido por 2, 500 mil metros quadrados. Qual que é a alternativa lá, galera? Alternativa letra B. Vamos ver se no gabarito tá certo? Vou conferir aqui toda a questão que eu fizer. 93, letra B. Corretíssimo. É isso aí, tá, gente? Então a primeira nossa questão está certa. Se eu errar aqui, galera, eu vou simplesmente falar que eu errei. Ou gravar de novo aqui pra vocês. A gente vai assistir. Tá tranquilo. Vamos lá. Espero não errar nenhuma. Seguinte, agora vamos falar sobre eletromagnetismo, né? Questão 95, é o que parece. O físico Hans C. Ørsted, não sei pronunciar, observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. Sim, foi essa a grande descoberta do eletromagnetismo, né? Que a gente consegue induzir campos magnéticos a partir da corrente elétrica. Isso é muito interessante, vai originar diversas outras leis do eletromagnetismo. Basicamente, o que a gente conhece de eletricidade, de dispositivos. Cara, isso aqui é muito importante para tudo isso daqui, tá? Muito importante. Principalmente para indução elétrica, então para para gerar energia elétrica mesmo, né? Isso aqui cara, isso aqui é muito importante mesmo, tá, galera? E é muito interessante, tá? Bem legal. No futuro a gente vai ter aula de eletromagnetismo, tá? Produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. Legal. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão no plano transversal e equidistantes do fio.
Em cada ponto foi colocada uma bússola. Legal. Galera, é o seguinte, aqui a gente vai usar, ele quer que a gente fale qual que é a imagem certa aqui, né? Aqui é regra da mão direita, tá, gente? Eu vou desenhar aqui pra vocês pra tentar explicar melhor. Não sei desenhar, tá? Vou fazer o meu melhor aqui. Então a gente tem aqui a mão direita, né? A mão direita é assim, então o dedo tá pra cá, tá? Então quando a gente faz assim, né? Vou mostrar aqui na câmera. Quando a gente faz assim, vou até trocar de cena aqui. Quando a gente faz assim, ó, com a mão direita, tá? Tem que ser a mão direita, tá? No caso de vocês vai ser a minha mão direita aqui, tá? A de vocês também, mão direita. O que acontece? A gente vai apontar o nosso dedão pro sentido da corrente, tá? Então, nesse caso aqui, o sentido da corrente está para cima. O nosso campo é o sentido que os nossos dedos vêm, tá? Então, o campo estaria vindo para cá, fazendo esse movimento aqui, entendeu? Esse movimento, ok? Então, basicamente aqui, o que a gente teria, né? Aplicando a regra da mão direita aqui, né? A gente vai ter um campo que vai fazer esse movimento, ó. Esse vai ser o nosso movimento. E o que a gente sabe sobre bússolas é o seguinte, galera. Quando a gente tem uma bússola norte e tal, o norte vai apontar no sentido do campo, tá? No sentido do campo magnético. Então, basicamente, as nossas bússolas precisam estar assim, ó, apontando o pretinho, né? Que ele falou que é o norte, no sentido do campo, ok, galera? Basicamente é isso. Vamos procurar uma alternativa que fala disso? Essa aqui, por exemplo, tá errada, totalmente errada essa aqui, nada a ver. Não tá apontando pro sentido do campo, nem o sul nem o norte, tá? Então, não. Essa também é a mesma coisa. Essa aqui tá um pouco. Esse aqui tá mais ou menos certo, mas os outros estão errados, tá? Essa aqui principalmente entrega, tá? Essa aqui também não estaria apontando pro sentido do campo, tá? Lembrando que o campo tá assim, então esse vetor tá aqui, esse vetor tá aqui. Então, aqui seria o sul apontando, né? E não é isso que a gente quer, a gente quer o norte apontando. Essa aqui, ó, essa aqui tá certa. Essa é a nossa correta, galera. Eu vou marcar essa aqui já direto, tenho certeza que essa é a correta, mas vamos ver aí, né? Aí, como a gente observa aqui, é basicamente a mesma coisa, só que ela tá ao contrário, né? É o norte que aponta pro sentido do campo, tá, gente? Então é isso, pessoal. Questãozinha tranquilinha de eletromagnetismo, topzinha. Vamos pra próxima. Beleza, galera. Questão 96, então. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Então tem uma tabela aqui, né? Até 10 miliamperes e tal, não sei o que. Ok, vamos lá. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que, seca, apresenta uma resistência elétrica da ordem de 500 kΩ, ok? Mas se molhada, pode chegar a apenas 1 kΩ. Olha que bizarro, gente. Então, quando você molha a pele, a resistência do seu corpo diminui 500 vezes. Bizarro, cara. É muita coisa mesmo, assim. Tá bom. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Tá bom, qual associação foi responsável? Ah, galera, basicamente aqui está perguntando qual que é o jeito certo de ligar, né? Imagina que o cara vai colocar a mão aqui nesse contato, a mão nesse contato. Gente, é o seguinte, quando a gente tem uma associação de baterias, de geradores, basicamente é o seguinte, se a gente colocar os resistores do positivo para o negativo aqui, ligado no negativo para o positivo novamente, a gente vai ter corrente elétrica. Se for o contrário, então positivo para o negativo, do negativo para o positivo ligando no outro positivo, o que vai acontecer aqui, gente, é o seguinte, a gente vai ter basicamente um desses dois atuando como receptor, entendeu? Então, em vez de continuar a corrente aqui assim, ó, que a corrente iria para cá, ele vai começar a meio que usar essa energia para si mesmo, entendeu? Então, gente, é o seguinte, a gente vai ter que achar um que esteja certo. Eu já vejo aqui que a letra A tá certa, tá? Com certeza a nossa letra A aqui é o gabarito, né? Que a gente tem um negativo ligando no positivo, o positivo, né, que posteriormente aqui vai ligar no negativo, tá? Vamos ver as outras? Essa aqui, gente, é o negativo ligando no negativo, não pode ser. Essa aqui, negativo ligando no negativo, e essa viagem toda aqui. Essa outra aqui, positivo no positivo. E essa aqui, gente, é o seguinte. Vamos entender por que que essa aqui tá errada. Ah, tá. Beleza. Porque basicamente a pessoa não vai estar encostando nos polos da bateria, né?
Aqui ela vai estar encostando numa parte do circuito, entendeu? A corrente vai passar aqui assim, normalmente e tal. Só que o que ele quer é que conecte, porque o que que acontece? A gente quer, aqui a corrente ela tá num circuito fechado. Aqui a corrente está num circuito aberto. A corrente vai chegar aqui, para onde que ela vai, né? Ela vai, se você encostar nesses dois receptores, imagina então que eu tenho a mãozinha aqui, vou colocar tem outra cor. Então tem um carinha aqui com a mão aqui e com a mão aqui. Esse carinha, ele vai virar o próprio. Ele vai virar parte do circuito, então a corrente vai passar por ele e por isso que ele toma um choque, entendeu? Aqui não, aqui basicamente a corrente ela tá já no circuito fechado, ela não vai passar por você, tá bom? Então é isso, gente. Essa aqui, vamos conferir no gabarito, inclusive eu esqueci de conferir essa, vamos conferir essa aqui também. Tá? Então essa aqui é a questão 95, alternativa letra D, correta. Essa aqui é a questão 96, alternativa letra A, correta. Perfeito. Ok? Próxima. Questão 100. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber se a altura do jato d'água alcança a partir da saída de água. Ah, ele quer saber qual a altura que o jato alcança a partir da saída de água quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. Tá, então ele quer saber aonde a água chega, né? Então tem aqui a mangueira, né? Aonde a água chega quando, então essa distância x aqui, quando essa mangueira está de pé, né? Como eu coloquei aqui. Ok. O outro colega propõe então o seguinte experimento, tá? Eles posicionam a saída da água da mangueira na direção horizontal. Então eles vão pôr a mangueira aqui assim, tá? A 1 metro de altura. Então tá a mangueirinha aqui, ela tá a 1 metro, certo? Em relação ao chão, então medem a distância e eles acharam que foi de 3 metros. Tá bom, então a mangueirinha foi aqui, ó. A água foi 3 metros aqui, ok? Perfeito, galera. A partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato d'água, ok? Considere que a aceleração da gravidade foi de 10 metros por segundo, tá? Então a gente tem a aceleração da gravidade aqui, né? Nos dois casos, né? Então, aceleração da gravidade. Eles querem saber qual que é a altura, então, quanto que vale esse x aqui, qual que é a altura que esse negócio vai chegar. É o seguinte, gente, tem como você fazer isso aqui com as fórmulas do lançamento horizontal? Eu vou ser bem sincero, e do vertical, eu não sei essas fórmulas, tá? Porque eu não resolvo questão de lançamento horizontal e vertical desse jeito. Eu resolvo assim, ele nos deu dois casos, né? Aqui, eu acho que eu posso usar um tempo, né, pra achar isso aqui, porque é o seguinte, o que que eu preciso, né? Aqui, eu vejo, talvez eu possa usar a Torricelli, né? Não usar o tempo. E aí, eu com a velocidade. Só que eu preciso da velocidade, né? Então, eu preciso ou da velocidade ou do tempo. Ele não deu nenhum dos dois. Eu vou descobrir um deles, vou substituir e vai sendo isso aí, entendeu? Tá? Só vou colocar o microfone pra carregar aqui, galera. Só um minuto. Beleza, estamos de volta, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos analisar esse segundo caso que eu tenho mais informação. Que eu não tenho nada, né? Então é o seguinte, galera. Vamos lá, tá? Quando a gente está analisando um movimento uniformemente variado, um lançamento, né? Uma queda livre, um lançamento, na verdade. A gente tem dois movimentos, tá? Indo para a direita aqui, a gente vai ter um MU. Então essa água, ela vai para a direita a um MU, que é a velocidade que a gente lançou ela. Agora, sem desconsiderar a resistência do ar, é claro, né? Agora, descendo, a gente tem um MUV. Ora, visto que a gente tem uma aceleração da gravidade puxando ele para baixo. Então aqui a gente tem um MUV, ok? Vamos analisar esses dois movimentos, então, tá? Olhando para o MU. Então, no MU, tá bom? No MU é o seguinte. Vamos lá, então a gente tem que a gente sabe que a variação do espaço é igual à variação da velocidade, nesse caso um tempo que é um mu, então velocidade vezes a variação do tempo, perfeito. O nosso espaço aqui, basicamente, ele variou 1 metro para baixo, então um menos um aqui, né? Um aqui. Vou colocar o referencial assim, eu acho melhor. Velocidade, né? A gente não sabe. E o tempo, adivinha, a gente também não sabe. Então a gente ficou com isso aqui, tá? Vou parar por aqui. Vamos analisar a outra situação aqui, ok? Agora vamos olhar para o MUV. Então, no MUV. Galera, no MUV é o seguinte, a gente tem uma aceleração, tá? Então, a gente tem uma aceleração para baixo. Se a gente pegar a fórmula aqui
do MUV vai ser, que a gente vai usar aqui, é a função horária do espaço, né? Então, S é igual a SO mais V0t mais AT ao quadrado, aceleração dividido por 2, ok? Tá bom, seguinte, galera, qual que é o nosso espaço inicial aqui, né? Vamos falar que ele é zero, né? Então, pode sumir aqui com você. O nosso espaço final a gente sabe que é 3. 3 é igual a V0. A gente começou com velocidade inicial igual a zero, né? Ele já não veio caindo, né? A gente começou o nosso movimento a partir do instante zero. Então, V0, 0, mais AT ao quadrado, que é a aceleração. A gente sabe, a aceleração é menos 10. Ah, não, eu coloquei o referencial para baixo, né? Então é 10, tá? Lembrem-se disso. 10 t ao quadrado dividido por 2. 5t ao quadrado é igual a 3. Logo, a gente descobriu aqui que o nosso t, ele é igual, vou passar o 5 dividindo e vou extrair a raiz. Então, vai ficar a raiz de 3 quintos. Ah, não, galera. Olha só, fazendo, galera. Já tô percebendo a cagada. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Eu confundi os movimentos, né? Aqui descendo, indo pra frente, né? No MU ele variou 3. Então, aqui é 3, tá? Por favor, não confundam isso. E aqui é 1, tá, gente? Porque ele desceu 1. Então, 1 aqui, ó. 1, aqui, 1. E aqui, 1. Então, é raiz de 1 quinto, tá? Por favor, não esqueçam disso, tá? Então, é isso aí, gente. Raiz de 1 quinto. Agora, pessoal, a gente tem o tempo. Vamos substituir, então, né? Substituindo aqui, a gente vai ter o seguinte. 3 é igual a velocidade vezes a raiz de 1 quinto. Eu vou passar a raiz para o outro lado. Aí, eu inverto a raiz também, né? Multiplicando. Vai ficar 3 raiz de 5 é igual a nossa velocidade. Tá bom, gente? Então, nossa velocidade é igual a 3 raiz de 5. Tá bom? Galera, é o seguinte, agora que a gente sabe a velocidade, lembra que eu falei que a gente poderia usar a velocidade ou o tempo, né? Eu acho mais prudente a gente usar a velocidade que a conta vai ficar menor, tá? Eu poderia pegar o tempo aqui e jogar aqui na fórmula que talvez eu acho que eu ia achar, e acho que ia dar certo. Só que eu vou usar aqui a velocidade. Então, como é que eu vou fazer aqui, né, gente? Se eu não vou usar o tempo, vou usar a Torricelli, né? Então, no Torricelli vai ser o seguinte. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final vai ser zero, né? Porque é o seguinte, galera. Ele está começando aqui, né? Então, ele está começando aqui com V0. E aqui ele vai terminar com V igual a zero, né? Perfeito. Então, vamos lá. Zero. Aí, V0, que é o que a gente está querendo descobrir? Não, a gente sabe, né? Ou não? V0 ao quadrado, V0 ao quadrado. Bom, V0 vai ser o próprio 3 aqui, né? Ou não. Ah, é o 3 raiz de 5, né? O próprio 3 raiz de 5, é isso mesmo. Então, ele vai começar aqui, ó. 3 raiz de 5 mais duas vezes a aceleração aqui, que é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Não precisava escrever tudo isso, tá, gente? Delta S. Então, a gente vai ter o seguinte. Esse 3 raiz de 5 tá ao quadrado, inclusive. A gente vai ter o seguinte, né? 45, que é 3 raiz de 5, porque 3 ao quadrado é 9, raiz de 5 ao quadrado é 5, 9 vezes 5 é 45, menos 20 delta S é igual a zero. Ai, coube. Portanto, a gente descobriu agora, gente, passando, vai ficar menos 20, ó, vai ficar meio bagunçado, mas vocês estão entendendo. Menos 20 delta S é igual a menos 45, portanto, nosso delta S é igual a 45 dividido por 20, é igual a 2,25, gente, né? Vamos conferir? Eu acho que é isso mesmo. 45 dividido por 20, né? Vai dar 2, vai sobrar 5. Aí você coloca 0, aí vai dar vírgula 2, vai sobrar 10. Beleza, 5. Perfeito. 2,25, alternativa letra B. Tá bom, galera? É isso aí, gente. Essa questão aqui foi uma das questões, eu acho que foi uma das mais difíceis da prova, tá? Mas vocês observam que é tranquilo, tá, gente? O grande segredo por trás disso aqui é você analisar sempre um lançamento como dois movimentos, tá? Então você sempre vai analisar ele como sendo um MUV e um MU. Depois você relaciona as fórmulas, entendeu? E aí você vai chegar no resultado, eu garanto pra você. Eu vou fazer um vídeo só sobre lançamentos, né? A gente tá aprendendo, inclusive no canal, tô dando aula de cinemática agora. Hoje vai sair mais uma. Então a gente vai seguindo, né? Vamos seguindo essa sequência pedagógica. E vocês vão ver que não tem nenhum segredo em lançamento, tá? Principalmente pro Enem, tá? Então, próxima questão. Ah, verdade. Conferi o gabarito dessa aqui, né? Então, conferindo o gabarito aqui. 90.
Questão 100, na verdade. Questão 100, alternativa letra B, correta. Perfeito. Tá? Próxima. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, ok? Sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico pressionando-a verticalmente contra o piso, com uma força F, conforme ilustra a imagem em que Cm é o centro de massa. Legal. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia se o ângulo da muleta é vertical até o máximo ângulo imediatamente anterior, blá 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 blá. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da... Cara, nem enrola demais, né? Tá, ele quer saber, ó, como o esquema representa corretamente todas, ele quer saber como que as forças vão agir, né? Eu tô aplicando uma força assim, né? Na muleta, então tá a muleta aqui, eu tô aplicando a força aqui assim nela. Vamos ver aqui, tá bom? Ó, galera, a gente já pode eliminar algumas, igual essa aqui. Ele falou que a força F está paralela à muleta. Se ela tá paralela à muleta, gente, isso aqui não é paralelo. Vocês concordam que isso aqui não é paralelo? Isso não é paralelo, né? Então, já pode ir essa. Vai pro saco. Essa aqui também não tá paralela. Essa aqui, opa, essa tá paralela. Vamos lá. Galera, interessante o seguinte. O peso, ele sempre age no centro de massa, gente. Sempre. Então, quando a gente tiver o centro de massa, a gente vai precisar de um peso aqui, ó. Peso. O peso está aqui? Não está aqui, gente. Então, tchau, vai embora também. Aqui, opa, essa já é mais interessante. Então, a gente tem a normal, a gente tem a força aqui, tá correto. A gente tem, vou até colocando aqui o que tá correto. A gente tá correto, correto. Normal. Aqui já começa a ter um problema. Galera, isso aqui é muito importante, tá? Normal e peso não são um par de ação e reação. Não são um par de ação e reação. Elas não se anulam, gente. Normal e peso não se anulam, sabe por quê? É o seguinte, o que que configura um par de ação e reação? Um par de ação e reação basicamente vai explicar para a gente que o par de ação-reação é um par onde a força atua sobre corpos diferentes. Então, eu estou empurrando essa xícara e a xícara está me empurrando, né? Num modo mais simples, né? A força que eu estou aplicando na xícara ocorre na xícara. A força que ocorre em mim ocorre em mim. Agora, olha para normal e para o peso. Então, a gente tem a normal e o peso aqui, ó. O peso está para baixo e a normal tá para cima. Ora, tá no mesmo corpo. Não pode ser um par de ação e reação, certo? Então, não configura um par de ação e reação. É por isso que essa aqui tá errada, tá? Porque a normal ela vai acontecer no chão, em contato com o chão. Já começa por aí. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro, que isso aqui não é nenhum erro, na verdade. Eu até me confundi aqui. O erro aqui, na verdade, é que a normal tem que estar no chão. Ela é uma reação do chão. Mas não se confundam. Peso e normal não são um par de ação e reação, entendeu? A normal ela é uma reação à força que eu estou aplicando no chão, entendeu? Na superfície, ok? Então, beleza. A gente já sabe que essa aqui tá errada também, ok? Sobrou só a E, né? Tem que ser essa, mas vamos entender por que que é ela, tá? Vamos lá, então a gente tem a força aqui paralela, tá certo. O peso aqui tá certo no centro de massa. A normal é uma reação à força que você está aplicando no chão, então está certo. E o atrito também, porque a gente tem um movimento vindo para cá, a tendência do movimento tá para a esquerda, o atrito vai estar para a direita, tá, gente? Então é isso aí. Alternativa letra E. Vamos conferir no gabarito. Essa aqui é a questão de número 103. 103, letra E. Perfeita, corretíssima, ok? Próximo. Então, continuando, pessoal, questão 105. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada, importante, e que o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos, de um material que se deforma, interessante, tornando tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Galera, é o seguinte, questão de impulso e quantidade de movimento, tá? Como é que a gente entende o impulso? Galera, o impulso é o seguinte, o impulso, ele é igual à força que multiplica o tempo. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Tempo não é vetor, gente. Pessoal, isso é muito interessante que é o seguinte. Quando a gente vai fazer uma colisão, então quando a gente bate em alguma coisa, o que acontece? Quanto maior a força, menor o tempo. O impulso é constante, pessoal, tá? O impulso é constante. O impulso
é constante. Ou seja, as variáveis que existem são a força e o tempo. O que a gente entende, então? A gente entende que quanto maior for o tempo, menor é a força. É por isso, gente, que se a gente vai cair, se a gente cai no feno, se a gente cai na cama, dói menos do que se a gente cai na superfície do chão, por exemplo, na cerâmica. É por causa disso. O tempo de colisão com o colchão é muito maior e o colchão se deforma, gente. Isso é muito importante, porque quando o colchão se deforma, é sinal de que ele absorveu a energia para ele simplesmente absorveu. Então, o que acontece? É igual aqui que ele falou, né? Que tem uma que a colisão é tão demorada quanto, ou seja, a força é menor também. Além disso, ele absorve mais, ele dissipa mais energia. Perdão, não é nem absorver, ele dissipa mais energia. Se ele dissipa mais energia, o carro transferiu mais energia para ele, certo? E isso vai diminuir o impacto no sentido mais simples mesmo dessa colisão. Ela vai ser menos danosa. Vamos analisar alternativas? Então, basicamente é isso, gente. A força e o tempo, numa situação de impulso, de colisão, elas são inversamente proporcionais, tá? A força é maior na colisão com a barreira de pneus, certo? Sim, porque ele justamente está falando que ela é tão demorada quanto, então, ok. E maior na colisão com a barreira de blocos. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Perfeito, porque é exatamente o que ele falou. Os blocos eles são maleáveis, né? Eles se deformam e, portanto, dissipam mais energia. Gostei, tá bom? Pode ser ela. Letra B. A força é maior na colisão com a barreira de blocos. Não, porque a colisão com a barreira de blocos ela tem um tempo maior e, portanto, não pode ser essa letra, ok? A força é maior na revisão, nada a ver, barreira de blocos não é maior. A força é maior com barreira de pneus, ok? E a energia dissipada é maior não também, porque a colisão ela vai dissipar mais energia na barreira maleável, que seria a barreira de blocos. A força é maior na colisão com a barreira de blocos e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Não, porque a força é menor na barreira de blocos. Portanto, a alternativa letra A é o nosso gabarito. Vamos conferir no gabarito oficial. Essa aqui é a questão 105. Gabarito oficial, questão 105. Letra A. Perfeito. Corretíssima. Próximo. Questão 112. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua à barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima. Ok? Então a gente vai ter que adicionar 25% nesse valor que a gente vai achar. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Ok, então o máximo que o balanço está aqui assim, ele vai fazer no máximo isso aqui, ó. Tá? Os fios utilizarão o balanço até que tenha uma massa de 24 kg. Perfeito. Além disso, aproxima o seu movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Um pouco estranho, né? Porque o movimento circular uniforme é constante, né? Que a gente está falando de aceleração de gravidade. Mas ele está só dando uma aproximação, ok? Ele deu aceleração, mas aproximou. Tá bom, né? Vamos aceitar. Considera-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo e despreza forças dissipativas. Ok. Qual a tensão de ruptura da corda escolhida? Vamos entender então, tá? Vamos desenhar isso aqui que vai ficar mais claro. Então, a gente tem um balanço, né? Então, aqui a gente tem um balanção aqui. Beleza. Nesse balanço, vou deixar as cordas em azul. A gente tem... Imagina que isso aqui tá a 90 graus, tá? A gente tem aqui o balancinho aqui no ponto mais alto, é o máximo que ele pode ir. Vamos desenhar uma situação hipotética onde ele está no ponto mais baixo, tá? Então, vamos pôr ele aqui, ó, no ponto mais baixo aqui. Tá aqui o balanço hipotético, ok? Ok, galera. Ele quer saber onde é que vai ser a maior tensão. Galera, é o seguinte, onde que é a maior tensão? É sempre no ponto mínimo, tá? Que é onde ele não tem energia potencial gravitacional. Ele não tem uma aceleração que busca tirar ele pela tangente também, tá? Então, quando ele vai ter a maior possível, vai ser aqui, ó, nesse ponto aqui de baixo, ok? É aqui onde vai ser a tensão vai ser a maior possível, ok? Porque ele vai estar brigando com o peso integralmente, tá, gente? Esse que é o sentido. Aqui, a gente vai ter uma componente do peso, tá? Ok? A gente vai ter o peso aqui, mas a tensão tá aqui, né? Então, a gente tem a tensão aqui. Aqui, o que vai ser uma componente do peso, entendeu? Então, galera, a gente precisa ir contra o peso integralmente para ter o maior, né? O maior da força de tensão possível. Então, a gente vai calcular a tensão nesse ponto aqui, ok? Então, tensão, né? Eu vou unir em uma só, depois eu divido por dois, que vai facilitar o cálculo. Então, a gente tem a tensão aqui, tá? A gente vai ter o peso, então, aqui.
tá? O peso. E ok, né? A gente tem essa informação, então o que a gente quer saber é a tensão aqui. Galera, primeiro, né? Antes de mais nada, a gente não pode afirmar que a tensão aqui vai ser o próprio peso, né? Para ele se anular aqui. Isso seria um erro porque a gente não está considerando as outras, a força centrípeta, por exemplo, que vai mudar um pouco nisso, tá? Quando ele estiver em movimento. Então, vamos calcular de outra maneira. Vamos entender isso aqui como sendo uma questão de cálculo de energia de... Como é que é o nome? De conservação de energia. Então, vamos olhar. Qual que é a energia mecânica nessa situação e nessa situação? Então, a energia mecânica 1 é igual a energia mecânica 2. A energia mecânica 1, que a energia mecânica se conserva, tá, gente? Aqui vai ser a energia potencial gravitacional. Então, m vezes g vezes h é igual a energia mecânica 2, que seria a cinética, energia cinética, porque aqui já não tem mais energia potencial gravitacional, tá tudo em energia cinética no ponto mínimo, tá? Então, perfeito. Vamos lá. Eu posso simplificar essa massa com essa massa. Eu vou encontrar a velocidade aqui. Então, a velocidade ao quadrado aqui é igual a 2gh. Portanto, a velocidade é igual a raiz de 2gh. Tá bom, isso pode ser útil, tá? Galera, vamos entender então agora o que a gente pode observar aqui. A gente quer saber, basicamente, qual que vai ser a força centrípeta aqui, tá? Porque a nossa tensão é a força centrípeta, tá, gente? É o seguinte, tá? Vamos entender isso aqui, por que que é. Galera, é o seguinte, a gente tem um peso, e quando ela está em movimento aqui, perceba que existe uma força que mantém esse balanço num eixo. Ele diz para aproximar para o movimento circular uniforme, né? Então perceba que tem uma força que mantém esse balanço girando no mesmo, no próprio eixo, né? Aqui, né? Ele está girando aqui, assim, aqui, assim. Essa força é a força resultante centrípeta. E ela, nesse caso, é igual à tensão, porque quem faz essa força é a corda, tá? Então, aqui no caso, seria uma força centrípeta, que é a própria tensão. Como é que a gente calcula a força resultante centrípeta? Força resultante centrípeta, ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Galera, qual que é o raio, né? Qual que é o raio? Interessante, né, gente? Vamos entender por quê. Olha só que interessante. A gente falou que, basicamente, a corda aqui é o nosso raio, gente. A corda é o raio. Olha só. Perceba por que que a corda é o nosso raio. Olha só. A gente tem, basicamente, um círculo que vai se formar a partir dessa corda. Então, imagina que essa corda vai girando, ela vai fazendo isso aqui, ó. Essa seria a trajetória, entendeu? E a trajetória é pautada nessa corda. Imagina que o balanço tá aqui, essa corda tá girando aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai ter um movimento circular em que o raio é a própria corda. Eu vou chamar esse tamanho aqui de um comprimento L, um comprimento delta S, pode ser também. Um comprimento H, igual estava ali já, então eu vou chamar de H, certo? Então a gente vai ter aqui basicamente que a nossa força resultante centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por H, perfeito? Gente, é o seguinte, quanto que vale essa força resultante centrípeta? Ela é basicamente, como a gente disse que ela é igual à tensão, né? Não é bem igual à tensão, mas ela vai agir como tensão aqui. Então, a nossa força resultante centrípeta é T menos P nesse ponto aqui, né? Então a gente tem uma força aqui, a resultante delas é a subtração entre elas, tá? Então, basicamente, T menos P é igual a mv ao quadrado dividido pelo H. Certo? É isso mesmo? É isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Tá bom. A gente descobriu que a nossa velocidade, então T menos P, nossa velocidade é igual a 2 raiz de 2 de h, só que deu a velocidade ao quadrado, eu também sei a velocidade ao quadrado, então eu vou colocar direto ao quadrado. T menos P é igual a m vezes 2gh dividido por h. Posso simplificar esse h com esse h. O P é basicamente m vezes g, que é igual a m vezes 2gh. Gente, isso aqui é 2g, perdão. É basicamente eu reescrever isso aqui, eu posso escrever como sendo 2mg. A gente vai simplificar esse com esse. A gente vai descobrir então que T é igual a 3mg, né? Eu vou passar esse aqui no outro lado somando, certo? 3mg, ok. Então, T é igual a 3mg. Quanto que vale a nossa massa? Gente, a gente olhou bem aqui, né? A nossa massa vale 24 quilos. Então, T é igual a 3 vezes 24 vezes 10. Portanto, a nossa tração é igual a 24 vezes 10, 240. 240 vezes 3 vai dar 600 mais 120, 720 newtons.
É isso aí, galera. A nossa tração vale 720 newtons. Perceba que não tem alternativa, né? Vamos lá. A gente achou a tração. Lembra que eu falei aquela hora que eu ia colocar uma só tração para simplificar o cálculo? Pois é, mas aqui são duas trações, porque são duas cordas. Então a gente vai dividir isso por 2. 720 dividido por 2 vale basicamente 360, ok? 360 a gente vai adicionar, lembra, de 25%. Então, 360 mais 25% de 360 vai ser um quarto de 360, né? Um quarto de 360 vai dar 90, né? Então, 360 mais 90, 450 newtons, alternativa letra D. Vamos ver no gabarito se tá certo? Acho que, na verdade, gente, não é a outra mais difícil, não. É essa aqui, tá? Inclusive, eu peço perdão se ficou um pouco nebuloso, tá? Mas, eu transformei. Esse exercício ele é um exercício de conservação de energia, porque a gente vai usar o conceito de conservação de energia para achar a velocidade e colocar na força resultante centrípeta, que é a tração, tá? Então é isso, tá, gente? Beleza? É realmente a alternativa letra D. Acabei de conferir no gabarito aqui, tá? Questão 112, D. Ok? Próxima questão, questão 115. A variação da incidência a variação da incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Ok, quando você vê lá no gráficozinho lá da TV, da previsão do tempo, a máxima e a mínima é isso, tá? Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões em comparação com regiões que mantêm suas características naturais. Isso aqui é o conceito de ilha de calor, tá, gente? Basicamente, o concreto, ele esquenta mais rápido do que a água. Então, fica mais quente na cidade com menos calor. Não é que é mais rápido, perdão. Ele esquenta, ele precisa de menos calor para esquentar mais, para aumentar sua temperatura. O calor específico do concreto é menor. Por isso que em cidades é muito quente, entendeu? É o conceito de ilha de calor. Isso cai muito em geografia, tá? Beleza? Assim, parte da avaliação, blá 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 blá, basicamente está falando sobre ilha de calor. E ele nos deu essa tabela aqui, falando o calor específico da água e do concreto. E ele está perguntando: a razão entre as variações de temperaturas nas áreas concretada e alagada é mais próxima de. Tá bom. Então a gente tem uma área alagada e uma área concretada. Então, variação da temperatura 1 dividido por variação da temperatura 2 é o que a gente está procurando. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos usar aqui o cálculo de calor, né? Que o Q é igual a mCt, clássica, né? MC delta T, inclusive eu esqueci o nome dessa fórmula, o nome formal, né? Mas é isso aí, tá? Q é igual a MCT, é fundamental em termologia. Seguinte, então vamos calcular primeiro o da água. Pessoal, lembrando que o calor das duas é o mesmo, né? Ah, por quê? Gente, é o seguinte, porque basicamente a gente está falando do mesmo calor, a gente quer saber a diferença de temperatura. Para a gente saber a diferença de temperatura, a gente precisa dar o mesmo calor para isso, para a gente ter uma diferença correta, né? Nos mesmos parâmetros, quanto que cada um vale, entendeu? Então, eu posso direto igualar essas duas coisas, né? Mas eu vou fazer separado por uma questão didática. Então, Q da água é igual a massa da água. Ele nos deu a densidade, considerando que eles estão numa mesma área também, né? Porque eu quero as mesmas condições. Então, vou colocar 1 metro cúbico. Então, 1.000 quilos. 1.000 quilos. Vezes o calor específico da água, que é 1, né? Ele deu. Não, ele deu em joules. Então, é 4,2. 4, opa! Caramba, velho. Esqueci de desativar o trem aqui. Calma aí, gente. Aqui. Aqui. Pronto. 4,2 vezes a variação de temperatura, ou seja, 4,2. Não, melhor, já vou fazer direto, então. 4.200 é igual a temperatura é igual a QA. Logo, QA dividido por 4.200 é igual a nossa variação de temperatura. Perfeito? Perfeito. Agora, o Q do concreto. O Q do concreto, que é o mesmo, tá? É o mesmo Q, tá, gente? Depois a gente vai simplificar. É igual a mc delta T. A massa do concreto, 2.500 quilos. O calor específico do concreto é 0,8. Olha só que interessante, gente. O concreto, ele precisa de menos calor para aumentar 1 grau. Tá vendo? É por isso que acontece a ilha de calor, como eu disse anteriormente. 0,8 vezes ΔT. Galera, 0,8 eu vou escrever como 80 dividido por 100 vezes 2.500. Vou simplificar esse zero com esse zero com esse zero. Vezes ΔT é igual a QC.
Portanto, a gente descobriu 25 vezes 80, 25 vezes 8 é o dobro de 100, porque 25 vezes 4 é 100, vezes 8 então é o dobro, é 200. A gente coloca um zero, vai dar 2.000. 2.000. Beleza, agora a gente pode dividir um pelo outro, igual a gente fez aqui, né? Mas eu vou dividir os calores, né? Então, a temperatura, perdão, a temperatura de A aqui, ó, vou fazer aqui mesmo, vai ficar melhor. Temperatura de A é basicamente o QA dividido por 4.200 e a temperatura de B é o QC dividido por 2.000. A gente multiplica pelo inverso, vai poder simplificar esse QC com esse QA, vai ficar 4.200 dividido por 2.000 é 2,1, porque é 2.000 duas vezes mais 10% de 2.000, que é 200. Então, letra B, galera. É isso aí, tá bom? A gente poderia fazer de outro jeito, igualando simplesmente as coisas, tá? Ficaria mais fácil, mas assim eu acho que fica mais visual, tá? Próxima questão. O manual de... Ah, vamos corrigir, né? Verdade. Deixa eu ver aqui no gabarito. Gabarito letra B, eu marquei. Questão 15, 115. Gabarito letra B. Corretíssimo. Beleza. Próxima. Questão 116. O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da sua vazão. Beleza, deu essa tabela. Então, a vazão litro, 3 minutos. Ok. Quando é 6 minutos, é isso aqui. É a variação da temperatura. Tá bom. Justo. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 ampere imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Tá bom. Considere que a água ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joules por grama e densidade de 1.000 gramas por litro. Beleza, gente, vamos entender isso daqui melhor, tá? Então a gente tem aqui basicamente, tá? Basicamente uma tabela. Ele está perguntando o seguinte: galera, se eu quiser usar a maior potência possível desse chuveiro, eu preciso de um disjuntor para me proteger. Quanto que vai ser esse disjuntor? Beleza, gente. Então vamos pegar a maior potência possível. Vai ser a vazão de 3 litros com 30 super quente, né? Eu poderia pegar, eu já percebo aqui, veja que aqui multiplicou por 2 e aqui dividiu por 2. Então eu poderia pegar o de 6 com 15, mas eu vou pegar o de 3 por 30, porque sim, eu posso, entendeu? Então, vamos lá. Então, para uma variação de temperatura de 30 graus, né? Então, vou colocar Q é igual a MCT, delta T. Só que eu quero achar a potência, né? Então, vou calcular a potência. A potência é a variação da energia dividida pela variação do tempo, não é? Isso mesmo. Qual que é a nossa variação da energia? Nossa energia aqui é a própria potência térmica. Então, seria é o próprio calor, né, desse sistema. Então, seria MC, opa, MC delta T dividido pelo tempo. A massa, vamos pegar. A gente tá falando, então, vamos pegar em minutos. Mas eu quero trabalhar em segundos, tá, gente? Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente vai utilizar o ampere ele é uma medida em segundos, tá? Ele é uma medida em segundos, é a quantidade de coulombs que passam em um segundo. Eu vou manter em segundos por uma questão de coerência, no final não ter que ficar fazendo conversão. Então, litro por minuto, tá bom. Então, você está falando que é 3 litros em um minuto. Vou até fazer de outra cor aqui para deixar mais separadinho. Então, ele está falando que é 3 litros em um minuto, não é? Um minuto tem 60 segundos, galera. Então, eu já vou colocar aqui em 60 segundos. Então, 3 litros em 60 segundos. Eu quero em 1 segundo, portanto, eu dividirei esse 3 por 60, né? Então, 3 dividido por 60, divide por em cima e embaixo por 3, vai dar 1 sobre 20 litros por segundo. Então, vou colocar aqui, então, a massa dele é de 1 sobre 20 litros, tá? Então, 1 sobre 20 vezes o calor específico da água, que ele me deu, que é 4,2, vezes ΔT, dividido pelo tempo, que no caso aqui, ele me deu que é 1 minuto, então seria 60 segundos, mas eu não preciso mais fazer essa conversão exatamente porque eu já converti aqui, tá, gente? Então, 1 sobre 20 vezes 4,2 vezes ΔT. ΔT aqui é 30, né? Então, 30 vezes 4,2 vezes 1 sobre 20. Eu vou tirar esse zero com esse zero.
Eu vou transformar então 3 sobre 2 vezes 4,2. Vou ter que fazer essa conta, infelizmente, tá? Vai ficar 2,1 vezes 3, né? 2,1 vezes 3 vai dar 3, 6, 6,3. Tá, então a gente acabou de achar que a nossa potência térmica é de 6,3 quilowatts, quilojoules, né? Não, joules. Vamos analisar aqui, ó. Ele me deu em joules, mas ele me deu 1.000 gramas. E eu converti para litros, né? Então eu deixei em litro. Então eu teria que multiplicar isso aqui por 1.000, porque eu quero. Tá bom, então é quilojoules, tá, gente? Vou explicar por quê, tá? Seguinte, ele me deu isso aqui em gramas. Ele me falou que a densidade é 1.000 gramas por litro. Eu só não pus, eu pus em litro aqui, tá? É litro. Então é 1,1 sobre 20 litros de água. Quanto que dá isso em gramas, tá? 1 sobre 20 litros de água daria aqui, 1.000 dividido por 20 daria 50 gramas, né? É ou não é? Ou eu tô doido? Eu teria que multiplicar por 1.000 isso aqui, na verdade, né? Tô doido, gente. Multiplicar por 1.000 e, portanto, daria 50. Então, eu multiplicaria isso aqui por 1.000, né? Então, seria como se fosse isso aqui, ó. Multiplica aqui por 1.000. Mas eu posso simplesmente vir aqui fazendo as operações, né? Então, eu faria a mesma coisa aqui de simplificar esse zero e tal. E depois multiplicaria por 1.000 aqui no final. E a gente teria, então, aqui 6.300 watts, tá? É isso mesmo, tá, gente? Ou 6,3 quilowatts, né? 6.300 watts. Justo. Justíssimo. Tá bom, gente. Então, agora a gente quer saber, basicamente, o disjuntor. Quanto que vai usar para essa... Quanto que a corrente vai... Quanto vai ser a corrente desse sistema que usa 6.300 watts, né? Potência é igual a I vezes U. A gente pode variar essa fórmula. Basicamente, tem várias, né? Então, a gente tem P igual a U ao quadrado dividido por R. A gente pode falar que é P igual a R vezes I. Opa! Vezes I ao quadrado. Basicamente, todas essas formas variam da fórmula da potência e da fórmula da primeira lei de Ohm, tá? Mas enfim, a gente sabe que potência é igual a corrente vezes a diferença de potencial. Ele falou que a diferença de potencial é 220 volts. A gente não sabe a corrente e a gente quer descobrir e a gente sabe a potência, que é 6.300. 6.300. Corta aqui, corta aqui. 630 dividido por 22. Vamos fazer essa conta aqui no cantinho, porque eu não sei fazer isso aqui de cabeça, sinceramente. Então, eu acho que vai dar um valor aproximado, né? 630 dividido por 22 vai dar 3, não dá, porque vai ficar 66, então vai dar 2. Vai ficar menos 44. Aqui vai emprestar 13, vai ficar 9, 1, 0. Aí vai dar 8 ou 9. 9 vai dar 100. Não, tem que ser 8, tá? Então, aproximadamente 28, tá? Galera, aproximadamente 28. Ele falou que quando for. Vou ter que aproximar ao múltiplo de 5 mais próximo. Então, vai ser 30 ampere, tá, gente? Alternativa letra B, tá bom? Perfeito, gente? É isso aí. Vamos conferir o gabarito. Questão 116, gabarito letra B. Perfeito. Gabarito letra B. Tá lá. Questão 119. Vamos lá. Questão de eletrodinâmica, né? Isso mesmo. Uma lâmpada funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms, ligadas em série. Tá bom, vamos desenhar esse circuito? Então, papá, ligado aqui, ligado aqui. Tá aqui. Tem uma lâmpadazinha aqui, bem bonitinha. Aqui. Essa lâmpada tá aqui. Bonitona. Tá bom? Ok, continuando. Devem acender uma lâmpada, quando ligados corretamente, devem acender uma lâmpada incandescente de especificações 4,5 watt e 4,5 volt. Tá. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz, uma diferença potencial, né, de certa maneira, de 1,5 volt. 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt. Ok. Uma pessoa ao trocar as pilhas da lanterna, mas lembrando que elas têm resistência interna. Então, 0,5 ohm, 0,5 ohm e 0,5 ohm. Beleza. Uma pessoa ao trocar as pilhas da lanterna comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Ok. Considere que as pilhas mantêm o contato independente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada? Galera, é o seguinte, tá? Seguinte. A gente tem então aqui uma situação que o cara fez cagada aqui. Ele fez o seguinte, ele ligou a lâmpada bem assim, ó.
Então ele ligou o positivo com o positivo. Lembra que eu falei lá naquele exercício do contato do cara tomar choque? Quando você liga assim uma lâmpada, uma delas vira um receptor? Então ele vai roubar 1,5 volts dessa corrente, desse circuito, tá? Então, quando a gente for calcular, basicamente a DDP total, o que a gente vai usar? Bom, a gente sabe que a DDP total é igual a R vezes I, né? Então, a gente vai somar isso aqui, vamos calcular tudo e vai achar o valor da corrente, né? Quanto que vale a DDP disso aqui, gente? A gente tem 1,5, 1,5, 1,5, 4,5, na verdade, perdão. E a gente tem aqui, essa seria a DDP que o gerador está fornecendo, tá? O da pilha não vem ao caso, porque isso aqui é o que a pilha consome para funcionar, né? A gente está falando do gerador. Então, o gerador é 1,5 mais 1,5 menos 1,5. Por quê? Porque um deles é um receptor e ele está roubando isso do sistema. A gente pode simplificar 1 com 1. A gente descobriu que a nossa diferença de potencial é igual a 1,5. Substituindo na equação, a gente vai ter 1,5. 1,5 é igual a R vezes I. Quanto que vale a nossa resistência total, gente? A resistência total a gente vai usar de todos, tá? Então seria 0,5 mais 0,5 mais 0,5, 1,5. Agora a gente tem que achar essa resistência aqui. Ele nos deu os dados pra gente. P é igual a U ao quadrado dividido por R. U ao quadrado aqui, 4,5 ao quadrado dividido por 4,5. A gente pode simplificar um com um desses. A gente descobriu que a nossa resistência vale 4,5. Pode substituir aqui por 4,5 vezes I. É só agora a gente dividir que a gente achou a nossa corrente. 1,5 dividido por 4,5 é igual a I, tá bom? Vamos explicar. Vamos ver isso aqui, gente. Dá para simplificar? Dá para simplificar por 1,5, né? Então ficaria 1 dividido por 4,5 dividido por 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3, vezes 3 dá 4,5, não é? Isso, 1/3. Letra B. Galera, percebi que eu errei aqui uma coisa, tá? Errei aqui, ó. Seguinte, eu fui corrigir, eu vi que o gabarito tava errado, eu fiquei estranhando, né? Mas eu já sei porque que eu errei aqui, tá, gente? Eu não somei aqui o 4,5 com as outras resistências. Eu peguei a resistência aqui da lâmpada e já joguei direto na fórmula. Não, gente, a gente tem que somar isso aqui, né? A gente falou, lembra? É 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 4,5. 1,5 mais 4,5 aqui vai ser 6, galera. Vai ser 6 aqui. 6 ohms, tá? Então a gente vai ter 1,5 dividido por 6. E 1,5 dividido por 6, gente, dá 0,25 ampere. A alternativa correta é a letra A. Agora sim tá certo, tá, gente? Peço perdão aí pelo minha vacilada aqui, ó. Na hora da prova, tomem cuidado. Talvez eu teria perdido a questão, tá? Questão 128, então. Próxima questão. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de um segundo. A diferença de potencial, a DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro, de forma análoga à lei de Ohm. Ok, então é como se fosse um cálculo que representa como quão congestionado está o negócio, né? Isso, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência mais congestionada, exatamente. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a rota de maior resistência. Então, quanto for menor a resistência, melhor é para você andar naquela via, tá? O Uber vai preferir essa via com menor resistência, tá? Então tá bom. Como teste de sistema de viagens, ele me deu uma DDP, uma corrente, eu tenho que calcular isso, né? Basicamente é isso, tá? U é igual a R vezes I, né? U é igual a dividido por I é igual a R. Então, basicamente, eu tenho que simplesmente dividir um pelo outro, né? Eu divido esse valor por esse. Tá, gente, de cara aqui eu já consigo falar que a via 2 é mais congestionada que a via 3, né? Porque é o mesmo denominador, só aumentei o valor do numerador, tá? Então, é maior que a via 1, né? Então, essa aqui já pode ir pro saco. E ok, tá. Beleza. 608 dividido por 4, então, né? 608 dividido por 4. A gente vai ter aqui 1 sobra 2, 0 sobra 5, 8 sobra 2, tá? Deu 152 aqui. Então, 152, tá? 575 dividido por 3 vai dar 1, sobra 2.
Aí 7 vai dar 9. Aí 5 vai dar 1. Vai dar mais ou menos 192. Ok, a 3 é maior do que a 2. Então, a 2 é melhor que a 3, né? Então, a 2 é melhor que a 3. E a 2 é, melhor, é pior que a 1. Então, tem que ser a letra A, né? 128. Vamos ver se eu tô certo nesse meu raciocínio. 128, letra A, isso mesmo. Tá bom? Bem tranquilinha também, tá? Próxima. Questão 134. Essa é difícil, gente. Essa aqui é difícil, eu já fiz essa questão já. Essa questão é difícil. Porque não é que a cálculo dela é fácil, só que a percepção que você tem que ter pra fazer ela e entender o enunciado é chata, tá? Bem chatinha, tá? Vamos lá. Questão 134. O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados num barco, sendo que o detector A está imerso na água e o B na proa da embarcação. Beleza. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Tá bom. A gente sabe que o som ele se propaga mais rápido em meios que têm mais massa do que meios mais rarefeitos, né? Digamos assim, tá? Então, não é mais é mais densos, né? Mais densos, meios mais densos. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente a um gelo, a um instante anterior à queda do bloco de gelo, tá bom? Ao comparar os pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter as informações sobre a onda sonora. Ele quer saber a distância do barco para a geleira, né? Considerando o tempo que o som demorou para chegar lá. E aí, o que que acontece? Ele me deu dois valores, né? Ele me deu um valor vindo pela água e um valor vindo pelo pelo ar. Só que assim, gente, só com um valor. Ah, não, ele ficou. Esse impulso aqui durou tantos segundos. Isso aqui não me diz. Porque basicamente é o tempo que o som ficou tocando, não o tempo que o som demorou para chegar lá. Aonde a gente vai ver, olha só, aonde a gente vai ver a distância é onde tiver diferença. O sinal B, que é o sinal da, do ar, ele vai demorar mais para chegar. Você não concorda comigo que a velocidade é menor? Então, a diferença entre o sinal B, o quanto o sinal B demora para chegar, e o quanto o sinal A demora para chegar, que vai ser aonde vai estar a nossa resposta. Vamos olhar aqui? Então, o nosso sinal B, ele começou aqui. O nosso sinal A, ele começou aqui. Beleza? E o nosso sinal B começou aqui. Perceba que tem um pequeno gapzinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Esse é aqui que tá a nossa resposta, tá? Vamos analisar quanto que é essa diferença, tá? Aqui ele começou, tem que aproximar, tá, gente? Não tem o que fazer. Aqui, ó, é 12 segundos, né? 208 para 220, 12 segundos. Então aqui vai ser mais ou menos uns 212, uns 210, vai. 210, que aqui vai ser 214, aqui é uns 210, tá justo. Aqui, gente, vai ser mais ou menos, cara, uns 222, vai. Que aqui também é 12, né? Aqui seria 226, tá justo, 222. Beleza, então a gente descobriu que a diferença no tempo desses dois é igual a 12 segundos. Beleza? Beleza, vamos calcular como é que seria, como é que se comporta a distância nesses dois movimentos, né? Então, no movimento A, que é o movimento pelo ar, então, opa, movimento no ar. É o seguinte, a gente sabe que o nosso ΔS é igual ao nosso ΔV vezes o nosso ΔT. No caso, só o ΔV, só o V, porque não tem variação, né? Beleza. Nosso ΔS, então, que seria a variação, que é o que a gente está procurando, é igual a velocidade, que é 340, vezes o tempo, que eu não sei, tá? Então, a gente descobriu que o nosso tempo, ele é igual a 340 dividido pelo ΔS, ou o nosso ΔS é igual a 340 dividido pelo tempo, vezes o tempo, tá? Ou 340, nossa velocidade é igual ao ΔS dividido pelo tempo, mas isso aí a gente já sabe, tá? Beleza, agora vamos olhar a velocidade na água, o movimento da água, tá? Seguinte, ΔS é igual a V vezes ΔT novamente. Aqui seria 1540 vezes T é igual a ΔS. Portanto, o nosso tempo é igual a ΔS dividido por 1540. Olha só, gente, que legal. O que a gente sabe, né? A gente sabe que o nosso tempo, menos o nosso tempo do ar, menos o tempo da água, ele tem um gap de 12 segundos, né? Portanto, gente, eu não descobri os tempos aqui. Sim, eu posso simplesmente substituí-los. Olha só que coisa bonita, né? No caso é o contrário, né? Seria esse tempo aqui, né?
o maior pelo menor, né? Daria 12 segundos. Beleza. Então seria menos 12, né? Então, vamos lá. O tempo maior. Opa, foi mal, galera. O tempo maior aqui, né? Seria delta S dividido por 1540 menos o... Opa, é isso mesmo. Menos o delta S dividido por... Inclusive eu escrevi errado aqui, né? Aqui eu escrevi errado. Aqui é 340 dividido por delta S, gente. Ou, o delta S dividido por 340. Aí, pronto. Beleza. Menos o delta S dividido por 340 é igual a 12 segundos, ok? A gente pode fazer um mínimo múltiplo comum aqui. Eu não consigo pensar em nenhum, portanto, eu irei multiplicar os dois aqui, tá? Vai dar um número grande e tal, vai ser um negócio preguiçoso, mas eu vou fazer. Eu acho que é o melhor caminho, eu não consigo pensar em outra coisa, tá? Vezes 340. 0,000. Eu faço assim, tá, gente? Bem enrolado mesmo. 16, que eu erro muito isso aqui. 4 vezes 5, 20. 21 vai dar 2. 4 vezes 1, 6. Mais 0, 12. Sobe 1. 15 com 1 vai dar 16. Sobe 1. 3, 4. Tá certo isso? Ó, 0, 0, 0, lá, 4, 0. 16 sobe 1. 20 sobe 2, desce 1 aqui. 4 vezes 1, 4, 6, tá certo. Agora, 0, 12, sobe 1, 15, 16, sobe 1, 3, 4, tá bom, tá certo. Então, é isso aí, né? Isso mesmo. 0, 0, 0, 6, 3, 12, sobe 1, 5, 5, 20, 52, não, 523.600, tá bom? 523.600. Agora a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, bem escola mesmo. Vai dar 340 delta S menos 1540 delta S. Isso aqui é igual a 12 segundos. Galera, eu inverti a ordem das subtrações aqui, tá? Porque lembra que eu falei que eu tava errado, tá, gente? Desculpa, tá? Seria isso aqui, ó, tá? 1500, porque a gente quer um valor positivo, tá? Isso aqui é questão de referencial. Eu coloquei errado aqui o referencial, mas isso não importa pro que importa da resolução, que é como que faz essa bagaça aqui, entendeu? Qual que é o raciocínio desse negócio, tá? Vou passar pro outro lado multiplicando esse trem gigante aqui. Então, 1540 delta S menos 340 delta S é igual a 12 vezes 5, 2, 3, 6, 0, 0. Vou subtrair isso aqui, vai dar 1.200. Delta S é igual a 12 vezes 5, 2, 3, 6, 0, 0. Simplifica esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Vou poder simplificar também esse 12 com esse 12. A gente vai saber então que o nosso delta S é igual a 5, 2, 3, 6. Aproximadamente, porque a gente não sabe exatamente o instante de tempo que a gente aproximou para 12 segundos, né? Qual que é o valor mais próximo aqui? 5.240. Letra D. Tá certinho, tá, gente? É isso mesmo, tá? Um pouco mais difícil. Desculpa se ficou confuso novamente. Essa é a melhor resolução, eu acho, tá? A mais correta. A primeira vez que eu fiz essa questão, eu fiz ela. Eu acertei ela, mas eu fiz ela muito aproximando mesmo, entendeu? Pegando. Tipo assim, eu peguei. Ah, não, vai ser. Eu tive essa assim, que ia ser um tempo menos o outro, só que eu aproximei mais. Aí deu tipo 5.900. Aí eu marquei. 6.000 e pouco. Passou de 5.000, mas deu certo. Eu acertei a questão, né? Só vamos fazer do jeito formal, bonitinho, né? Pra gente melhorar. E se cair uma questão parecida com essa, a gente saber fazer, tá bom? Última questão, gente. Última pra acabar aqui. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro. Legal. Conforme ilustram as figuras. Beleza, ele tá falando do restinho da história dele, mas basicamente é o seguinte, ele botou água e cloro, né? E aí, quando bate o sol, essa luz se espalha. Gente, o que que é isso, né? A gente tem um recipiente aqui, por exemplo, né? Não precisa nem ser um recipiente, né? Mas, vamos lá, a gente tem um recipiente aqui. Tem a água nesse recipiente. Tem a água aqui no recipiente, água verde. Aí a luz bate aqui, ó, e o que que ela faz? Ela vai pra cá, 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 ela vai pra cá. Isso aqui é refração, gente, tá? Mudança de direção da água. É isso aí, refração por causa da mudança do meio, né, que muda a velocidade. Alternativa letra E,
Vou conferir, mas eu tenho certeza que tá certo. É isso mesmo, 135. Beleza, galera. Fechamos a prova de física, então, de 2022, tá? Eu agradeço pela atenção de vocês. Eu peço perdão se foi um pouco confuso. Se vocês gostarem desse modelo de vídeo, deixa um comentário que eu continuo fazendo, tá? Vou tentando melhorar cada vez mais a minha didática nisso aqui. Eu sou iniciante nisso aqui também. Bons estudos pra vocês e vamos evoluindo juntos. Mas é isso. Se inscrevam e deixem um like se vocês tiverem gostado. Até mais. Obrigado.